Olá pessoal, olá famílias, sejam todos bem-vindos, muito boa noite, né, a todos que me acompanham. Eu sou Júnior Buranello, psicoterapeuta. Esse cantinho reservado para falarmos sobre recuperação e dependência química, né, esse processo tão complexo de mudança. As famílias que eu atendo, né, ao redor desse Brasilzão aí. Aqui é o meu consultório online, também o meu consultório particular. Pessoal, gostaria de agradecer sempre as mensagens que vocês mandam. Gostaria de agradecer o pessoal do Amor de Gente que tem cada vez mais acompanhado os meus vídeos, entendendo, né, todo esse processo importante de mudança e recuperação. Essa área de comunicação aqui, esse canal de comunicação foi criado exatamente para isso, para divulgar o meu trabalho, né, contar um pouco da minha experiência de vida como profissional e como adicto em recuperação, né. Também oferecer suporte terapêutico para aquelas pessoas que precisam, entender um pouco do processo de mudança, o quanto que você precisa melhorar para que você consiga de alguma forma atingir o comportamento do outro, tá? Hoje eu estou trazendo o tema sobre o 7º princípio básico do Amor de Gente. Princípio esse que é chamado de preparador, né? Nós alinhamos todos dentro desses 6 meses processo de identificações, de comportamentos a serem moldados, e entendendo a dinâmica familiar adoecida. E agora chegamos num ponto que, como até diz dentro desse 7º princípio, em algum momento eu preciso me posicionar, em algum momento eu preciso entregar um novo, moldar o meu comportamento e agir de forma assertiva, né, dentro daquilo que eu entendo ser importante para que esse ambiente adoecido possa ser modificado, tá? Então, pessoal, fica comigo até o final do vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É um breve vídeo de 15, 13, 14 minutos aí, só para você entender essa dinâmica toda. Coloque suas perguntas aqui nos comentários, tá? Esse canal ainda está em expansão, estamos chegando aí a 800 e poucos pessoas que estão inscritas. Muito obrigado, tá, por cada um. Compartilha, fala do Júnior, desse trabalho que eu tenho feito aí ao longo de quase 10 anos, trabalhando com dependência química, e é muito importante a sua participação para que nós possamos realmente chegar o mais longe possível e ajudar as pessoas, tá bom? Você que busca também atendimento, sessões terapêuticas, eu também ofereço esse trabalho para quem precisa. Acompanho famílias, acompanho dependente químico. Temos uma clínica aqui na cidade de Assis, São Paulo. Então você que busca todo esse atendimento, entre em contato. Tem outras redes sociais também para você se familiarizar mais com o meu trabalho. Júnior Buranello 83 no TikTok e Júnior Buranello psicoterapeuta no Instagram. Pessoal, famílias, vamos lá, né? Então a ideia do 7º princípio básico preparador é tomar atitude precipita a crise. Ou seja, é muito importante para você, familiar, você que está vivendo um ambiente adoecido, que esse seu ente querido, né, por conta do uso de drogas, ele moldou, né, além da mente dele estar perturbada, confusa, desestruturada emocionalmente, ele não consegue mais compor os seus comportamentos, a comunicação está falha. Quem precisa ter o equilíbrio nesse processo todo é você. Se as coisas não estiverem alinhadas, se você agir de forma descontrolada, se você é aquele cara que grita tentando se comunicar, querendo que as coisas mudem, mas é aquele cara que não consegue ter um controle emocional, é fato dizer que as coisas não vão mudar e vão continuar piorando. Chamar o cara de vagabundo, chamar de noiado, falar que não vai funcionar e as coisas vão piorar. Então, por isso que dentro desse princípio, a ideia é que você coloque as ações em prática, tome atitudes, porém você consiga alinhar aquilo que você quer dizer com aquilo que você está fazendo, né? Até diz assim, olha lá, o que você faz fala tão alto que eu mal posso ouvir o que você diz. Caramba, né? Ou seja, alinhe a ideia do seu comportamento com aquilo que você realmente quer que as pessoas entendam. Comportamentos descontrolados geram ambientes adoecidos.
Ou seja, entenda que essa dinâmica familiar de mudança, ela pode acontecer a partir do momento que você consegue entregar exatamente o que você está pensando com aquilo que você está fazendo, ou o que você está dizendo com aquilo que você está fazendo. Entende que esse processo todo de mudança, amadurecimento, né, nesse ambiente que está adoecido, depende muito da forma que você reage em meio às circunstâncias. Ah, Júnior, mas é fácil falar. Duro é aguentar ele fazendo um monte de loucura, né, me ameaçando, dando um soco na parede. Sim, nós entendemos, não é um contexto fácil. Eu falo por mim, era aquele cara nervoso, que ameaçava que ia quebrar as coisas, ou jogar o celular na parede. Não é um ambiente fácil, é um ambiente tóxico. As coisas estão distorcidas, as coisas estão mal. Porém, você precisa alinhar o seu comportamento com aquilo que você quer dizer. Porque senão essa comunicação que já é falha, vai piorar. Olha lá, no Amor Exigente aprendemos a importância de alinharmos a nossa fala com a nossa ação, de tal forma que uma ratifica o sentido da outra, ou seja, uma justifica o sentido da outra. Então seja bem, em meio a esse ambiente adoecido, alguém tem que ter o equilíbrio. Tá? Alguém tem que se manter equilibrado, porque até nós ensinamos no Amor Exigente que se você se deixar levar pela doença do outro, você vai se afundar tão quanto essa pessoa. Você vai se adoecer tão quanto ou mais que essa pessoa. Quando você menos perceber, você está da mesma forma que ela ou até pior que ela. Dias na cama, depressivo, tomando medicação, tarja preta, para tentar suportar aquela situação. Então, alinhe os seus comportamentos, trabalhe a sua espiritualidade, busque os grupos de apoio para você ouvir da experiência do outro uma forma melhor de lidar com esse ambiente distorcido e disfuncional. Não existe uma fórmula secreta. Sabe por quê, pessoal? Senhores, pessoal que me acompanha, é algo que eu trabalho sempre aqui nos meus vídeos e trabalho também com as famílias que eu atendo. A dependência química, por mais que ela apresente características próximas, né, que nós falamos, nós podemos determinar, isso é um comportamento padrão, isso é uma situação padrão, mas cada ser humano, cada família deve atentar-se aos seus comportamentos particulares, ou seja, por mais que existam ramificações parecidas dentro de transtornos mentais, comportamentos disfuncionais, padrão familiar, né, adoecido, cada família, cada ambiente, cada dependente químico, cada familiar dentro desse processo tem a sua particularidade, ou seja, o mais importante é entender o histórico da sua família, como essa pessoa ela apresenta esses comportamentos, porque não é as drogas, a droga é o comportamento final. Nós precisamos entender qual que foi a dinâmica que antecedeu esse comportamento que hoje, com o uso de drogas, piorou. Se a pessoa apresenta transtorno de bipolaridade, essa pessoa sofreu danos na época de infância, foi abusada emocionalmente, foi abusada sexualmente, entende? Para você conseguir, quem sabe, chegar montar uma estratégia realmente assertiva de mudança e transformação. Você precisa identificar o que realmente essa pessoa está falando. Eu sempre falo assim, já falei em outros vídeos aqui, não pergunte pela substância, pergunte pela dor. Qual é a dor que essa pessoa deve estar sentindo tanto que ele usa da droga como uma forma de externar aquilo que incomoda tanto ele? Entende? Aprenda a fazer essa leitura. E aí você vai moldando o ambiente. O programa do AE, né, ele compartilha ferramentas e experiências para nossa superação e êxito. Sócrates aqui agora, hein? O segredo da mudança é concentrar toda a energia, não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Cara, isso aqui é sensacional. Às vezes as pessoas ficam tentando recuperar aquilo que era do passado, né? E aí acabam se perdendo porque o que passou, passou. Aquilo que já foi não volta mais, né? Pare de ficar tentando lutar para aquele... mas você lembra como era antes? Nossa, aquele menino, aquele homem, aquela mulher, né, que passou, se envolveu com as drogas, ele já não é mais a mesma pessoa. Ele já não apresenta mais os mesmos comportamentos. Não adianta você querer voltar Nossa, mas cadê aquele menino da mamãe? Cadê aquele meu marido? Cadê aquele... Não, calma. Ele sofreu experiências, ele
ele viveu experiências, as drogas causaram inúmeras modificações na sua forma de sentir, agir e reagir, e agora você não pode mais ficar tentando moldar algo que já foi, que já passou. Você precisa criar um novo ambiente, você precisa lutar para que essa pessoa viva o novo, conheça uma nova pessoa dentro, desenvolva uma nova pessoa, uma nova personalidade dentro daquilo que era ruim. Entende? Agora o que eu posso fazer para melhorar, para ser uma nova pessoa? É isso que você precisa entender. Não dá para ficar tentando resgatar passados. Pessoal, e uma outra parte importante aqui, olha lá. O olhar de fora é importante para sinalizar o outro que ele, envolvido na turbulência, não visualiza, lembrando que eu sou o outro de alguém. O outro me ensina a cuidar de mim e a recíproca acontece. Ou seja, seja você o espelho, a inspiração de alguém. Nesse processo tão turbulento, nesse processo de tantas dores, você precisa ensinar alguma coisa, mesmo que seja difícil. Seja você o espelho para alguém. Seja você, mesmo com tanta dificuldade, consiga estabelecer uma boa comunicação. É aquele cara que não chega como como uma tormenta, né? Como um tornado que chega arrastando tudo, né? Como aquela onda que vai levando tudo embora. Tenha o controle emocional, saiba se comunicar com as pessoas, estabeleça os limites de uma forma assertiva, posicione, porque isso também fala dentro desse princípio, que é o momento de você colocar-se, né, em ação, né, porque não dá mais para ficar protelando, esperando que as coisas mudem. Você precisa começar a fazer para que ela, né, não existe o momento certo. Vamos esperar o momento certo. O momento certo para você não é o momento certo para o outro, e assim vai. Então você precisa chegar num ponto, por isso que você precisa ir acompanhando temas como esse, grupos de apoio, né, ouvir as pessoas partilhando, para você falar assim, bom, chegando num ponto que agora eu preciso... Porque senão o processo vai continuar adoecendo, esse seu ente querido vai continuar cometendo loucuras, a doença vai evoluir e cada vez vai ficar mais difícil de você se posicionar. Então, o fato você precisa entender que para que as coisas mudem, não dá para esperar muito tempo. Você precisa, de alguma forma, em algum momento, falar, não é hoje. Agora, a partir de hoje, eu vou começar a me posicionar. Não dá mais para ficar esperando. E pelo final ali, né, na quarta semana, né, nós falamos sobre os princípios éticos. Em família, agir com respeito e fraternidade no relacionamento com seus parentes e afins. Solidariedade. Seja solidário a essa pessoa que sofre, mas não conivente nem complacente com as loucuras e insanidades que ele faz. Entenda que ele está doente e essa doença precisa de uma atenção. Entenda que você precisa se posicionar dentro da doença, que o seu verdadeiro inimigo não é esse seu ente querido, e sim a doença que ele carrega. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Mais uma quarta-feira aqui, né, especial com o Júnior Boranello, falando sobre dependência química e recuperação, e hoje especial sobre o amor de gente. Famílias, um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo com um novo tema, tá? Um grande abraço. E um abraço pro pessoal da Estrela da Manhã, nossa comunidade terapêutica.